nós vamos começar a buscar uma correlação entre os transtornos mentais e os processos obsessivos. Então, nós vamos fazer uma introdução nisso nos minutos que seguem. As imagens, como o Pedro também utiliza, elas são formas fantásticas de comunicar coisas, além da nossa capacidade de articulação verbal racional. A imagem, o nosso inconsciente, ele funciona muito por imagem. Ela condensa mensagens bem profundas. Então prestem sempre bem atenção nas imagens, que elas estão passando coisas importantes para nós. Eu vou pedir para vocês que me interrompam no momento que quiserem, para a gente ir conversando, que sempre é mais produtivo quando a gente vai trocando ideias. Nos ajuda bastante. E coloquei aqui, eu vou olhar no computador para ele está vendo para lá, uma definição de ser humano, porque nós estamos falando de ser humano, Pedro iniciou muito bem isso, que nos ajuda a compreender um pouco mais. Nós somos um sistema de vida complexo, que reage o tempo todo, reage o tempo inteiro, consciente ou inconscientemente. As ondas de informação emitidas por outros sistemas, ou por nós mesmos, que demonstrem qualquer semelhança vibracional. O tempo todo, gente, nós estamos reagindo. Os avanços de compreensão das neurociências nos últimos tempos nos mostram coisas espetaculares, como por exemplo, eu vou trazer alguns dados que são interessantes para a gente discutir. O nosso cérebro, a cada segundo, processa 400 bilhões de bytes de informação. A cada segundo. Eu não escrevi o número, mas para a gente visualizar: 1.000, 3 zeros. Bilhão, 6 zeros. Bilhão, 9 zeros. 400 bilhões de bytes de informação por segundo. Nós temos consciência, na mesma unidade de tempo, ou seja, por segundo, de 2.000 bytes. A quantidade reduzida de consciência que nós temos. Então, nós estamos sempre reagindo a uma série de informações que estão chegando o tempo inteiro e processando essas informações. Uma pergunta, fiquem à vontade para fazer. Um pouco o Pedro já falou sobre isso, mas vamos trazer também. A construção da realidade está intrinsecamente ligada à construção da subjetividade. O que é a subjetividade? É o meu eu interno, como eu me construo. Porque o Pedro trouxe, e eu vou reforçar, tudo que nós acreditamos existir é fruto da nossa consciência. Então, nós somos capazes de perceber, processar e dar significações. Tudo bem até aí? Estamos juntos? Fácil, né? Tranquilo? Podemos continuar. Então, ali eu coloquei as dimensões anteriormente, que o ser humano se constrói. Eu me sinto mais à vontade se eu soltar isso aqui. Vamos ver se não atrapalha muito vocês aí. Como é que eu tiro isso aqui? E aí, vamos lá, vamos tentar ver se aberta essa chance aí. Tranquilo. Assim fica mais fácil. Então, assim, o ser humano se constrói em diferentes dimensões. Então, tem um ambiente, o Pedro chamou da questão de território, e esse território pode ganhar interpretações ou subjetivações variadas. Tem a questão biológica, tem a questão psicossocial, tem a questão espiritual. A gente sabe, o Pedro já colocou, a própria Organização Mundial da Saúde já define isso como conceito de saúde, os aspectos espirituais, isso é importante a gente ver. Mas eu estou passando rápido porque eu vou trazer muita informação. Ó, dedinho, levanta, vamos conversar, para a gente, senão não entendeu, a gente vai falar de outro jeito, certo? Então, aqui eu coloquei questões dos espíritos, nós vamos começar pela questão 780 dos espíritos, que diz assim: o progresso moral, é uma pergunta de Kardec, acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre este,
mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral é mais demorado. Intelectualmente, a gente avança e avança com uma velocidade cada vez maior. Sabe-se hoje, nos últimos 50 anos, a humanidade avançou mais do que o resto de todo o tempo de evolução, que é longo esse tempo de evolução. Historiadores, antropólogos estimam, e aí tem variações de autores, que o Homo sapiens, a espécie que nos caracteriza, existe, alguns dizem há 40 mil anos, outros dizem há 120, outros dizem há 80, nessa faixa de 40 a 120 mil anos, existe o Homo sapiens, que é a nossa espécie, é o homem que sabe, que foi o primeiro passo da nossa evolução, atingiu o advento da razão, esse Homo sapiens. Então, esse processo longo vem vindo, e nos últimos 50 anos a velocidade foi tão grande que a gente ultrapassou todas as conquistas anteriores. E eu vou dizer para vocês, isso é uma impressão minha, que nos últimos 10 anos nós já avançamos mais do que nos últimos 50 anteriores. Pela velocidade vertiginosa como nós estamos andando. É impressionante a gente ver isso. Voltando lá para os espíritos que nos interessam, por que tem tanta discrepância entre o progresso intelectual e o progresso moral? Moral é uma expressão utilizada por Kardec naquele tempo. Talvez hoje ele chamasse de uma outra coisa. Não existia a expressão emocional claramente utilizada naquele período. O que caracteriza essa nossa dificuldade? E na questão 785, pergunta ele qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual é o maior obstáculo ao progresso? E nitidamente os Espíritos nos deixam claro: o orgulho e o egoísmo. É a base de todo o problema. Reviram que é o progresso moral, porque o progresso intelectual sempre atua sempre. Nós somos seres egóicos. Quando mergulhamos nessa dimensão material, desenvolvemos um ego. Um ego que se caracteriza, e é uma linguagem que eu estou colocando agora, não tão comum no movimento espírita, se caracteriza basicamente por duas coisas: o desejo de receber e o medo de perder. Está na essência de todos os problemas humanos. O desejo desesperado de receber e o medo de perder. Isso é a estampa do egoísmo, do egocentrismo que nos caracteriza. E todo sofrimento deriva daí, porque nós, pelas nossas ilusões percentuais, nos vemos separados uns dos outros, nos sentimos separados. A evolução seguia uma regência harmônica até chegar ao reino nominal, porque éramos regidos pela consciência divina. O animal tem seus instintos, nós somos muito mais animais do que pensamos. A gente se chama ser racional, isso é verdade, mas isso é meio da verdade. O que nós temos de racionalidade é muito inferior à nossa animalidade. Grande parte das nossas ações são frutos do animal que nos caracteriza. E esse desejo desesperado, o egoísmo, o que é? Ele é a acentuação do instinto primitivo que nos leva a desenvolver o intelecto, mas que nós vamos ter que abrir mão dele em algum momento. Vamos ter que nos aprimorar. E é nosso foco trabalhar a questão da obsessão. E aí vou pegar uma definição para o Evangelho do Espiritismo, capítulo 28, e em 81. Diz assim: a obsessão é a ação persistente, e aí nós estamos falando para espíritos, para espíritas aqui. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. São palavras de Kardec. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Não é novo para nós aqui espíritas isso, né? É fácil de perceber. E o interessante é que a gente vai encontrar, e aí nós vamos, eu vou pegar um pouquinho mais para frente e depois eu volto. Tem uma mensagem da Joana, deixa eu ver só onde está isso. Uma outra está aqui. Uma outra questão do
Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma definição que nos é muito interessante. Quando pergunta a Kardec se os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos, e respondem os espíritos dizendo assim: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Já lemos essa questão muitas vezes, né, gente? Muitas e muitas vezes já lemos. E aí como é que fica? Quem somos nós? De verdade. Tem que pontuar, mas queridos espíritos, eu não estou vendo, não estou percebendo. Como é que dá esse nível de influência? E isso ocorre no nível da nossa mente, do pensamento. Falávamos nós antes que nós estamos o tempo inteiro respondendo às informações que nos chegam do ambiente material, do ambiente humano, das nossas relações. Mais do que nós acreditamos, nós estamos projetando pensamentos o tempo todo, e esses pensamentos afetam uns aos outros, conforme o nível de sintonia. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. Também, outro dado de neurociência que é interessante, que é uma estimativa, porque não dá para medir isso com precisão. Estima-se que um ser humano, em média, tenha em torno de 40 a 60 mil pensamentos por dia. 40 a 60 mil. Vou pegar um número mediano, poderia pegar 50, fica entre os 60 e 40, ou baixar um pouquinho, vai até 8 mil. 40 mil pensamentos por dia, dividido por 24 horas, dá 2 mil pensamentos por hora. Tu lembra dos teus 2 mil pensamentos que tu teve durante esse período da palestra? Lembra? Não lembra, né? Isso, encaixou, mas desencaixado. Então, o nosso nível de consciência é muito baixo. E isso nos torna muito mais vulneráveis a essas influências vindas de entidades, até estava falando de entidades externas a nós, do plano espiritual. E depois, quando você vai estudar a obsessão um pouco mais ativamente, a gente vai ver que ela tem muitos níveis, que não é só de espíritos pré-encarnados, ela se define de muitas formas, e nós vamos prosseguir um pouco mais. Tem uma página que eu gostaria de ler para nós, que vai nos ajudar a dar essa reflexão. Foi escrita pelo Divaldo, e aí estão os dados, né? E aí, nessa página, falando sobre obsessão, nós vamos ler o seguinte, prestem atenção. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidiante penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado de reservas morais necessárias à manutenção do superior padrão vibratório, os grifos são meus, estou destacando porque é a parte que nos interessa, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concessões e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Antes de prosseguir a lição, é interessante que a gente observe. Eu falei que nós temos em torno de 2 mil pensamentos por hora. A maior parte dos pensamentos que nós temos, eles são operacionais, eles não são pensamentos que têm um cunho emocional significativo, então são pensamentos pouco operantes, eles não mudam muito o nosso tônus, eles são mais pensamentos para nos manter nas coisas básicas do dia a dia. Porém, o que nos interessa é todo pensamento que guarda uma significação mais efetiva, ou seja, ele é revestido de emoção. Esse pensamento revestido de emoção, ele nos autodefine, na linguagem que o Pedro usou antes, eu defino o território, eu chamaria isso de identidade, porque a tua identidade implica não só teu número da carteirinha, tua foto está aí estampada, teu nome, mas identifica todas as tuas capacidades e a tua situação de vida. Lá compõe a identidade. Quem eu sou? Perguntei para ti, não precisa me contar, mas pergunta, quem sou eu? Quando tu
consegue olhar para essa questão e fazer uma reflexão um pouco mais apropriada, tu vai te dar conta que tu acredita numa série de coisas que tu resolveu acreditar, ou porque te contaram, ou porque tu acha que é real. E quanto mais acreditamos em algo, mais aquilo se efetiva na nossa realidade interna e se exterioriza na nossa realidade externa. Em outras palavras, eu estou dizendo aqui sobre os processos obsessivos. Nós vamos continuar entendendo. Depois vocês me perguntem e interpretem. Vezes outras, através do processo da agressividade violenta, com que a impulsão obsessiva desorganiza os registros mentais da alma encarnada, produz-se um doloroso e lamentável domínio que se transforma em subjugação de novo curso. Noutras oportunidades, inspirando sentimentos nefastos, latentes ou não, no paciente desavisado, os desencarnados em desdita instalam o seu baixo teor vibratório, logrando produzir variadas disforias psíquicas e emocionais, que atormentam e desgovernam, graças à insidiosa dependência que passa a exaurir-se, às experiências da vontade, porque chega um certo ponto, muitas vezes, que nós não temos controle. Perdemos o controle. As experiências da vontade, onde é que eu parei? Vamos ver se estou aqui. Escravizante do hóspede, que o encarcera e aflige. Pululam por toda parte os vinculados gravemente a entidades perturbadas do mundo espiritual inferior. Pululam, quer dizer, é uma população imensa. Obsidiados desse modo, e olha a afirmativa, gente. Desse modo, sim, somos quase todos nós. Em demorado trânsito pelas faixas de fixação tormentosa do passado, de onde vimos, para as sintonias superiores que buscamos. Maior, muito maior, portanto, do que se supõe é o número dos que padecem de obsessões na Terra. Claro que não somos nós aqui, né? Mas as pessoas que a gente conhece por aí tem um monte de obsidiado. Presta atenção, vocês vão ver. Não é pouca gente, não. A gente não parece ter essas coisas, mas à medida que nós vamos estabelecendo essa correlação entre os fenômenos psicopatológicos e as obsessões, nós vamos observar uma dificuldade muito grande de separar uma coisa de outra, a tal ponto que nós podemos afirmar que nunca estão separados. Emmanuel, em certa ocasião, diz que ninguém adoece sozinho. Ele diz também que ninguém sobe sozinho, ninguém cai sozinho. Quando adoecemos, a doença é um fenômeno coletivo, que pode expressar-se no indivíduo de uma forma mais característica que outros, mas nunca é sozinho. Essas nossas sintonias que nós estamos falando, se estabelecem em campos vibracionais, nos quais nós estamos imersos e formamos uma rede mais ou menos saudável e doentia conforme as nossas emissões. Até aqui, dá para entender? Está confuso? Tranquilo? Diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, sugestão, leia esse livro. Esse livro é um compêndio bem fininho, mas extraordinário de profundidade. Isso assim, a alma entra em ressonância. Ressonância significa a mesma harmonia vibratória com as correntes mentais em que respiram as almas que se mesmas. E aí eu peguei atenção, emoções, essa é uma expressão que nós vamos usar, que está relacionada aos afetos, que o Pedro trazia antes, e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que estão na nossa faixa de sintonia. O que dá força a uma ideia ou um pensamento é a emoção que está associada a ele. Fundamentalmente. Nós não fomos educados, nós somos, na verdade, como diria Daniel Goleman, analfabetos emocionais. Nós fomos deseducados porque fomos ensinados a não prestarmos a atenção às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Mas é aí que está a base de todo o processo de adoecimento ou cura de um indivíduo.
À medida que ele consegue ter clareza e consciência do que está passando no seu campo emocional, ele tem chance de começar a fazer modificações ou não. Pergunta? O indivíduo que não percebe, e é muito comum, para mim é bastante comum, eu acho que para outras pessoas, tem outros profissionais da área da saúde, como o Pedro, minha esposa e alguns outros aqui, a gente pergunta para a pessoa o que tu está sentindo. E a pessoa começa a te responder o que ela está pensando. Eu pergunto para vocês, o que vocês estão sentindo? Alguém vai dizer assim, eu estou ouvindo o que tu está dizendo. Mas que sentimento nisso? O que tu está sentindo? Nosso nível de inconsciência é bastante expressivo, essa que eu já falei, e aí eu vou caracterizar alguns padrões de obsessão. É tão expressivo, eu vou saltar aqui uma Ana, porque eu vou ver de um jeito, mas na hora eu vejo de outro, e as coisas vão saindo do jeito que precisam sair. Expressão de Emmanuel, só para a gente observar. Grandes massas supostamente religiosas vêm sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Eu vi a pessoa ali com a carinha sacada, porque a gente olha para ver. Escutem no ouvido. O Mistério de Jesus Cristo. Veja que tem horas de ver. Ouça que tem horas de ouvir. O nosso nível de inconsciência é estrondoso. Tão estrondoso que a gente quase não percebe a riqueza dos fenômenos que nos envolvem a cada instante. O tempo inteiro. Dentro e fora. Fora e dentro. Não há separação. Diz André Luiz que todo pensamento se caracteriza no plano espiritual como se expressa com forma, com movimento, cores, cheiros e outras coisas mais. Pensamos, nós somos uma máquina de criar, o tempo inteiro. Estamos sempre criando. Porém, grande parte da nossa criação se reduz à cópia. A gente copia os padrões uns dos outros. Todo indivíduo, anota aí, que não reflete, repete. E é uma questão de economia de energia. O nosso cérebro é dado a este processamento. Refletir gasta mais energia do que simplesmente repetir os padrões automatizados. Mas se eu não tenho lucidez dos meus padrões, que chance tenho eu de fazer qualquer tipo de mudança? Que chance tenho eu de transformar o que eu não sei que existe? Quando a gente pergunta para as pessoas, e aí, qual é o pior problema da evolução, o que mais atrasa? Todo mundo sabe dizer, é o orgulho, o egoísmo, o espírito, então tem isso na ponta da língua, né? Agora, quando eu te pergunto onde está o teu orgulho, o teu egoísmo, a gente fica mais complicado. Como é que ele se manifestou no dia de hoje, o orgulho, o egoísmo, ele me caracteriza? Esse tipo de exercício nós ainda não aprendemos a fazer e que são necessários que se faça. Aqui eu vou caracterizar de uma forma rápida uma coisa que todos nós já sabemos, principalmente aqueles que já leram as obras de Kardec, é uma definição simples das obsessões conforme a Kardec nos forneceu. Obsessão simples. E a gente vai caracterizar em níveis de obsessão. A pessoa, a um certo grau de perturbação no seu funcionamento psíquico e na sua vida concreta, a um certo grau de perturbação. Certo? O obsessor incomoda o indivíduo sem que ocorra o domínio profundo do seu psiquismo. Podem ocorrer alterações no sono, pesadelos, pequenos tiques nervosos, manias episódicas. E aí ele vai escrever como vem isso. Primeiro vem a recepção da ideia perturbadora. Assinar a sugestão formando uma tomada para a ligação patológica. Como é que é uma obsessão? É tudo aquilo que insistentemente se repete. E nós temos bastante. Tudo aquilo que começa a fugir do teu controle, do controle da tua vontade. Uma coisa começa a ficar preocupação. Aposto como vocês amém. Grande palma do século que nós estamos vivendo. Vai chegar no final desse século, quem viver até lá na SD,
O principal benefício que a humanidade vai desenvolver é a preocupação. Que vocês não são preocupados, né? Preocupação é a ideia insistente de querer controlar os problemas que ainda não aconteceram, mas que pode ser que aconteça um dia. Então, quando uma coisa fica muito fixada na nossa mente, volta, os conteúdos emocionais e mentais que vão se repetindo, já temos aí o início de um processo de obsessão. Então, primeiro vem a ideia. Essa ideia não necessariamente é desconfortável. Muitas vezes ela nos é bem agradável. Vem nos provocando, dá uma tentação. Deus envolve. E daqui a pouco vai desenvolvendo o quadro. Depois se estabelece o segundo passo, o intercâmbio mental, ou o monoleísmo, aquela ideia começa a ocupar espaço significativo no teu campo mental do dia a dia. Tu começa a pensar muito mais nisso do que nas outras coisas. Já saiu do equilíbrio. Pode ser até mesmo a religião. Eu estava conversando com o nosso amigo aqui. Muitas vezes o sujeito ele está fixado, ele fica fascinado, ele se obsidia. Fanatismo é uma obsessão. Então ele passa rezando o dia inteiro. E aí vai caracterizar alguns quadros, por exemplo, de esquizofrenia, onde o indivíduo tem um delírio religioso. Ele pode achar que ele está se iluminando, tá? Um processo de esquizofrenia, influenciado fortemente por um processo de obsessão. Pergunta, gente. Estão acompanhando, tranquilo? Gente, como tem um obsidiano? Como tem obsidiano na família espírita? Temos bastante. Esse intercâmbio surge modelismo, uma ideia começa a subir um comando da tua mente, tua mente anda em torno de um único tema, fixada a ideia e os conteúdos emocionais desarmônicos são ativados no inconsciente, afetando negativamente a percepção e a construção da realidade. Porque quando tu começa a te fixar nessa ideia, vamos supor, o fulaninho lá, aqui, está contra mim. Ele está querendo me perseguir. E aí tu fica, e aí tu vai ganhando volume. Já viu, né? Um prato cheio para quem quer se servir. E nós temos muitos companheiros auxiliares maravilhosos da nossa evolução, que ainda exercem essa função de obsessão. Né? Há muito tempo, acho que em 1970, alguma coisinha, psicografia de Val, chamado Nas Fronteiras da Loucura, é assim, ali, numa publicação de Presidente Menezes, ele dizia que naquele período haviam 5 entidades desencarnadas para cada um de nós encarnados. Naquele período ele já afirmava isso. Talvez a gente são mais hoje. Desses 5, um era espírito superior, um outro era do espírito mediano e 3 eram inferiores. Então a companhia não falta, né? Não é uma fácil, né? Não precisa nem se esforçar, é natural. Ninguém vive sozinho. Pode parecer que vive, mas ninguém vive sozinho. Depois do terceiro passo, reflexos da interferência. Aí começa a surgir. Presta atenção, sinaizinhos para a gente prestar atenção. Sentimentos de justiça, eu estou sendo injustiçado. De vitimação, coitado de mim, mas por que comigo? A gente não fez nada, nós somos próprios vítimas do universo, né? Os outros nos perseguem, nos judiam. Se não somos os encarnados, somos os desencarnados. Eu estou sendo atormentado, vamos ser espírita, isso não passa. Coitado de mim, né? Então, são sinais da nossa mente aberta a esses processos obsessivos. Pena de si mesmo, revolta, crítica exagerada, mágoas, inquietações insistentes da gente, inseguranças, preocupação, medo, desconfianças, aversões ou desejos aumentados. Uma coisa está demais, assim. Tá, é que nem o bipolar que estava esperando ali, né? Está muito alto o negócio, há que se desconfiar. Desejos aumentados, insucessos e conflitos persistentes. Quando a coisa começa a dar muito errado na tua vida, é hora de parar. Para porque alguma coisa que tu está fazendo não está legal.
Não está levando. Nada acontece por acaso. A doutrina espírita é maravilhosa para nos esclarecer isso. Não tem acaso. Jesus já dizia: não cai um fio de cabelo de uma cabeça ou uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Não tem erro. Se está acontecendo é porque eu estou emitindo uma onda que não precisa que aconteça. Isso não aconteceria. E conforme as tendências psicológicas, iniciam-se os desenvolvimentos de diferentes transtornos de vários tipos. E aí se intercruzam os processos obsessivos com os transtornos do que o Pedro citou. Alguns não daria para delongar o TSE todo aqui, que é um imenso, mas os mais frequentes ele nos trouxe. Veio a segunda característica de obsessão, escrita por Kardec, chamada fascinação. É o processo de obsessão mais grave, segundo Kardec, onde o indivíduo não reconhece que está doente. O pior doente é aquele que não enxerga que está doente. Não tem doente pior, porque esse não tem cura. Enquanto ele não admitir que está doente, não tem chance. Não tem como. E fascinado tem bastante, né? Não a gente, mas tem aí fora, se tiver muita gente fascinada. E se acha. Bom, vamos prosseguir. Então, o indivíduo não reconhece que está doente. Não se dão conta do ridículo a que se submete. E quantas vezes nós estamos fazendo um papel ridículo? E não nos damos conta que está sendo ridículo aquele papel. Existe um mecanismo de ilusão, e essa expressão ilusão, nós vamos trabalhar bastante em cima dela. Ilusão é toda vez que a gente vê algo que não existe, ou não vê algo que existe. Se fantasia uma realidade que não está ali. Então, existe um mecanismo de ilusão profunda, exercido por seres muito astutos, que afeta profundamente as faculdades mentais, especialmente as perceptivas. Então, passamos a perceber a realidade de uma forma completamente distorcida. Principalmente a capacidade de percepção, julgamento e raciocínio. Pergunta aqui, gente? Não? Tá tranquilo? Ainda sobre fascinação. O orgulho, o ego inflado e arrogante, a rigidez de ponto de vista. Pode anotar. Quanto mais rígido o indivíduo, mais doente. Quanto mais ele acha que sabe, mais complicada está a situação. E entra a outra característica, que é o isolamento. À medida que o indivíduo se afunda nisso, ele se isola, começa a evitar qualquer contato com pessoas que possam pensar diferente sobre a situação que ele está vivendo. Então se isola. Quanto mais isolado, mais doente. Avança. Quanto mais iluminado, mais facilmente se relaciona. Mais flexibilidade. São frutos da humildade, característica dos espíritos superiores. Onde eu falei, da arrogância, rigidez de ponto de vista, vaidade, sentimento de superioridade. Isso é a porta larga para a entrada de espíritos fascinadores. Os dirigentes, prestem atenção, e que se cuidem quando cuidemos nós todos, são os alvos preferidos dos espíritos hipócritas que dominam-os, podendo mais facilmente dominar os grupos. Dirigentes, oradores, palestrantes, quem tem um carguinho qualquer, que põe essa parada de boa. Porque nós somos muito fáceis, né? Somos muito facilmente influenciados. Né? Então, qual é o escudo, a proteção para isso? Humildade. Nós não somos nada sem o mundo. Não somos nada sem Deus. A humildade nos previne esses desabamentos, esses desmoronamentos morais espetaculares que tantas vezes nós vemos por aí. Prosseguindo, subjugação, que é outra característica de obsessão descrita por Kardec, e diz assim: caracteriza-se pela paralisação da vontade, podendo levar a pessoa a comportamentos socialmente inadequados, ou mesmo estados, e tem várias patologias que estão associadas a isso. Ocorre um elevado grau de domínio do aspecto corporal e às vezes moral do paciente, que
que reflete e que reconhece que está auxiliado. Ele, na subjugação, ele consegue perceber que é auxiliado. Sem se compelir a pensar e a fazer o que não concorda. É um domínio massivo da entidade sobre a criatura. O processo se inicia primeiro no plano moral. Encontrar a sintonia adequada evolui para uma organização fluídica que levará ao domínio do perispírito do doente. A seguir, começam a aparecer as crises que afetam o corpo físico, tiques nervosos, constantes trejeitos, agressões, quedas, semelhantes a convulsões. E aqui, o Pedro falava da epilepsia, a gente tem inúmeros casos descritos por vários autores, mas Manuel Floriano de Miranda, sobre a psicografia de Valdo, escreve alguns casos. Pode sim haver episódios epiléticos por interferência, e essas interferências, as subjugações, não são patologias de curto prazo. Frequentemente, as subjugações são patologias plantadas ao longo de sequências reencarnatórias. O indivíduo não fica subjugado da noite para o dia, não fica. Ele vem sendo trabalhado anos a fio para que chegue a esse ponto. E essas cargas eletromagnéticas conseguem gerar distúrbio na harmonia do cérebro humano. Perguntas? Colocações? Vamos lá, gente, vamos aproveitar que a gente está aqui para poder trocar ideias. E aí nós trazemos... Em relação às quedas, ali, isso, no caso, a pessoa pode estar caminhando, andando, e simplesmente cair sem motivo. Ela pode cair porque houve uma falha no funcionamento cerebral dela. Ligada a esses outros fatores, claro. Isso, nós precisamos, em primeiro lugar, trabalhar as questões orgânicas. Então, está com problemas, você vai ao médico, vai fazer um diagnóstico, fazer um check-up, vai ver o que está acontecendo, porque tem muitas questões orgânicas que podem levar a isso. São coisas kármicas, a maioria das vezes, mas não necessariamente ele está interagindo com a obsessão. Mas sabe-se, e aí como é a temática de hoje, que as obsessões podem levar o indivíduo a ter quedas. Temos inúmeros casos relatados, pacientes que eu conheço, que sofrem quedas, derrubados por um obsessor. E não é obsessor de curto prazo, isso não é uma obsessão simples. Isso é obsessão severa, subjugação, que já vem há bastante tempo. Mas não pense porque a pessoa está caindo que ela não obsidiada. Não pense necessariamente. Liga a todos esses fatores que o senhor colocou até agora, ligando a eles, 4 ou 5, qual é a média, assim, observando lá, tentando todos esses fatores, isso já é uma obsessão grave. Pode ser. A coisa não é matemática, assim, pega e vê, mas uma obsessão pode levar a esse tipo de quadro. O indivíduo começa a cair, a subjugação ocorre fenômenos físicos no processo de subjugação. Então começa a quebrar, queima objetos, lâmpadas, quebra coisas, porque tem que ter uma capacidade mediúnica expressiva no indivíduo para alguém ali para que isso se estabeleça de uma forma mais intensa. Pois não? Não, eu lembrei de um caso meu, assim, ó, a questão da obsessão pela pessoa ainda viva, referente a outra, né? Pode acontecer essas quedas. Uma outra, um encarnado, obsidiano desencarnado? Não. Não encarnado, você não todo encarnado. Para acontecer esse tipo de coisa, tem que ter entidades com habilidade perversa para estar desarmonizando o funcionamento cerebral do indivíduo. Porque assim, eu costumo dizer que existe os obsessores de chinelo. Sabe o que é obsessor de chinelo? É aquele obsessor que te encosta em ti, traz a energia dele e te perturba. Esse aí é fácil. São as obsessões simples. Mas existe os obsessores que estão PhD que estão fazendo. André Luiz explica isso em nossa privação e reação, por exemplo, as escolas dos jogadores. Os caras sabem muito mais de nós do que a gente sabe aqui. Eles fazem faculdades de como obsidiar.
de como reconhecer os padrões mentais humanos e interferir significativamente neles. Então, isso não é uma coisa assim. Esse tipo de obsessor, precisa ter um obsessor que coordene uma equipe atrás dele, para fazer isso. comanda ele, Então, não é só um encarnado. Não, sim, mas tem alguém atrás. Sim, uma rede. É uma rede. Isso existe. Existe. É possível. A autoobsessão, que é uma outra definição também de Allan Kardec, nós vamos encontrar no livro dos Médiuns, eu fiz essa citação no item 252. Então, diz assim: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Nós encontramos a obsessão da sua Carla Schubert, daí a referência. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a elaboração do pensamento alheio. Peguei esses dois pensamentos para dizer para vocês que toda a obsessão, sem exceção, começa por uma auto-obsessão. A raiz do problema está dentro de mim. Podem colocar. Não, está começando a responder a pergunta que eu queria fazer. Eu digo assim, a cura para essas questões seria o autoconhecimento, já que nos traz da doutrina. Não tem saída. Duas coisas Quanto mais fundamentais. Duas coisas fundamentais que precisam se desenvolver: autoconsciência e amor. Em todas as suas expressões. Sem autoconsciência e amor, que poderíamos, na linguagem do Leandro, entender como sabedoria, ele fala sabedoria e amor, mas eu prefiro autoconsciência, que define melhor. A gente sempre tem clareza do que está acontecendo. É a saída para a gente começar progressivamente a se libertar de processos que são vividos há muito tempo por nós. Tenta de buscar nesse sentido, né? O que ocorre fora de mim tem uma correspondência dentro. Então, buscar sempre em mim a causa do que Eu falei para vocês que na minha percepção, e aí, desculpe a prepotência e a arrogância, o ser humano está com a entrada nesse mundo de regeneração, e nós já iniciamos o processo, mas essa coisa da nova era, nós estamos dando um segundo grande salto realmente significativo da humanidade, que é o salto da autorresponsabilização e da autoconsciência. Antes foi a entrada no movimento da razão e a conquista do livre-arbítrio. Hoje nós precisamos, e qualquer indivíduo que tenha a pretensão de pertencer a esse mundo de regeneração, precisa parar de jogar a responsabilidade das coisas que acontecem lá fora. Nem vou falar de mim. Eu iniciei o processo. Os outros estão só me ajudando. Eu chamei para me ajudar. Chamei eles bem. Pedi o interesse. Mas eu iniciei o processo. E quem sou eu? Eu volto para a pergunta. Se eu não sei quem sou eu, estou aqui com uma folha verde, para um vento. Tocar na direção do vento soprar. Pois não? Eu também vejo muito isso. O autoconhecimento é fundamental. Porque te conhecendo, tu sabe realmente o que tu és. E o que tu fazes, né? E se tu acolhe com amor como tu és, aos pouquinhos, se tu começa a te conscientizar que aos pouquinhos tu pode ir modificando, mas tu tem que aceitar que tu és daquela maneira. Porque lá no mundo espiritual, os obsessores estão nos vendo como nós somos realmente. Eu acho que a gente vai ajustando sempre, né? Eu sugiro sempre que a gente perceba de uma forma mais clara, assim, tu não é, tu estás, momentaneamente assim. Na verdade, nós somos uma essência divina que não está autoconsciente. À medida que toma consciência do Deus que nós somos, como o próprio Cristo nos chamava, vai diminuindo a necessidade de viver essas coisas egóicas. Bom, vamos dar um pequeno salto, já passo para vocês. Sim. Eu só queria fazer mais uma pergunta. Em relação a esse processo de autoconhecimento e relacionado à primeira questão, a 780 ali, que o processo moral demora, o intelectual vem mais rápido, né? Aí eu volto em relação às crianças, né? As
crianças hoje em dia eles vêm com uma capacidade de inteligência muito rápida. E dentro desse processo moral, eu pergunto assim, como trabalhar esses fatores todos que está se manifestando numa criança já? De um jeito bem simples, trabalhar contigo. Porque nós somos os modelos, nós somos os exemplos, nós criamos o campo, o adulto cria o campo emocional, a psicosfera da sua casa, do seu lar. Enquanto não adianta a gente, porque nós estamos muito assim, ainda é um reflexo, a gente quer mudar os outros, a gente quer mudar o mundo, mas ninguém muda o mundo se não mudar o seu mundo. E começa por dentro toda a transformação, é dentro de nós. Então, assim, as crianças, uma criança pequenininha, não entende uma palavra do que diz, mas entende perfeitamente o teu estado vibratório emocional. E ela vai copiar isso. Sabe-se hoje que uma criança, antes de aprender a falar, ela já aprendeu qual é o valor que ela tem e como é esse mundo. Ela aprendeu pelo convívio, pela energia dos adultos, pela intensidade de amor, de afeto, de liberdade, de humildade ou de medo, de tensão, que vivem os adultos na volta dela. Então, assim, ninguém dá o que não tem, mas também ninguém tem o que não dá. Nós precisamos aprimorar a nossa capacidade, começando por nós mesmos, porque daí a gente vai ter para dar muito mais e transformar. Não fica dando conselhos, porque conselhos pouco adianta. Dê exemplos. Os exemplos arrastam na expressão de Chico. Sim. Quando tu recebe um paciente no teu consultório e tu identifica um processo de obsessão, independente de qualquer um deles, o que tu faz? A primeira coisa, eu preciso ajudar essa pessoa a ver onde ela está. E ver que recursos ela tem dentro dela, que abertura para a mudança ela tem dentro dela. E vou trabalhar as estratégias que tenho para ampliar as possibilidades de mudança, de transformação, dentro do repertório conceitual que ela tem. Vamos ampliar. Ampliar a consciência, ampliar o amor. Isso é a alavanca. Ampliar a consciência, ampliar o amor. Ok? Claro, se você quiser saber a coisa mais técnica, é um pouco mais complexo. Mas, basicamente, é tentar entender os processos mentais que aquele indivíduo está vivendo, quais são os recursos de abertura que ele tem e canalizar a ampliação disso, sem que isso seja uma imposição, mas despertando o desejo de mudança, de dentro para fora. O que a gente chama de mostrar caminhos, então. E a gente mostra como vivendo. Cria-se um campo emocional. O setting terapêutico, para mim, é um laboratório reconstrutivo, quase como se fosse um novo útero daquele amor que faltou, daquela consciência que faltou. Então eu tenho que viver em mim para que isso possa acontecer com isso. Cria energia, cria um campo da mudança. Transtorno mental, e aqui eu só estou reforçando, são padrões comportamentais ou psicológicos significativamente importantes associados a. O Pedro já falou, mas eu estou reforçando. Estou dizendo, a sofrimento, incapacitação, inflexibilidade, irracionalidade, descontrole, deficiência e desvio estatístico da média do que nós chamamos de normal. Porque sabe-se hoje, tanto dos médicos e psicólogos materialistas quanto os espiritualistas, que normal não existe ninguém saudável, 100% saudável não tem ninguém na Terra. Não se iluda. De média de pouco, todo mundo tem um pouco. Não se iluda. Jorge André dizia assim: o indivíduo que tem de 5 a 10 minutos de loucura por dia, a gente chama de normal. Porque senão não é ninguém normal. Quando passa disso, começa a classificar. Então, claro, é uma jocosidade, uma brincadeira que estava trazendo, mas que caracteriza que todos nós temos questões a ser resolvidas. O que vai variar? Todo mundo tem sintomas. Não tem quem não tenha sintomas. Sintomas patológicos. O que vai variar? Intensidade, frequência e duração. Quando fica muito intenso e é muito frequente e dura demais, está doente. Aí precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo. Não tem que fazer alguma coisa. Ok, gente? Um critério presente em todos os transtornos mentais é o prejuízo de funcionamento pessoal e ou marcante sofrimento.
correção. Serve para nos apontar. Se está sofrendo alguma coisa, não está bem. Vamos procurar observar o que vem. E aí vamos tentar estabelecer, isso não é aqui, uma pequena correlação entre os níveis de obsessão e transtornos possíveis. Né? Na obsessão simples, a gente estabeleceu uma correlação com depressão leve, moderada, transtorno de ansiedade generalizada, TED, pânico, transtornos alimentares, transtornos de sono, abuso de substâncias, claro que vai variar a intensidade, frequência e duração, compulsões. Na vacinação colocamos bipolar, transtornos sexuais, de personalidade, esquizofrenia e outras psicoses, compulsões, vai variar a intensidade, frequência e duração. Nas subjugações, depressões graves, bipolar, transtornos de estresse pós-traumáticos, toque, transtorno de obsessivo compulsivo, transtornos de personalidade, epilepsia, abuso de substâncias e compulsões. Alguma colocação, principalmente dos meus colegas aqui, podem agregar coisas. Alguma ousadia da minha parte para fazer isso. Mas, tudo bem? Pergunta, gente? Eu vou fazer uma pergunta. Como é que a gente lida com uma jovem, na idade de 18 anos, que perde um dom de uma maneira assim trágica, o entendimento dele precoce, e ele não consegue, ele está seguindo a vida, mas ele não consegue se desapegar por pensamentos, por mensagens que ele transmite para as pessoas através de Face, de Twitter, essas coisas. Ele sempre menciona o irmão e chama. Bom, assim, gente. Sofre muito. Essa pessoa aceita, está vivendo uma perda difícil, um luto. O luto a gente pode definir como uma fase natural da vida do indivíduo. Todo mundo perde alguma coisa ao longo do processo de vida da gente. Porém, se esse luto está muito pesado, muito intenso ou muito demorado, conduza ele a buscar um auxílio técnico, porque precisa. Então, assim, o luto normal, entre aspas, não deve passar 6 meses. Como é que a gente conversa com o adolescente, eu digo adolescente, né? Para buscar uma ajuda psicológica, psiquiatra, acompanhamento, porque não aceita. Muitas vezes é difícil. E aí entra a questão da família, as relações familiares de tentar interferir. Essa pessoa certamente está vivendo um processo depressivo. Pelas características que tu diz, que intensidade isso tem, eu não sei. Pode ter, provavelmente, tem algumas doenças espirituais juntas, mas assim, precisa alguém da família tomar frente, porque ele vai piorar. Quanto mais tu fica ruminando uma coisa, mais piora, né? Tu fica só naquilo, agora teve um centramento da vida no que passou. E isso é patológico, não é bom. Uma coisa muito repetitiva, né? Lembrando, Com certeza. É difícil. Mas nós temos que lidar com a vida. Então, assim, procura a tua ajuda. Se tu não está conseguindo levá-lo ao psiquiatra, já aconteceu ao psicólogo, de mães me procurarem porque o filho tem um monte de problema, não quer ir, como é que faz? Aí a gente vai estudar o caso e dar orientações para tentar fazer com que venha essa pessoa até o consultório. Se ele não buscar ajuda, não vai ter nada. Obrigado. Aqui uma definição do Stemmer a respeito de consciência. Então, assim, diz assim, consciência inclui o sentimento e a percepção consciente e o conteúdo da consciência. O conteúdo que está passando e o sentimento que acompanha, como o afeto. Parte do qual pode estar sob o foco da atenção. Porque a atenção e a consciência são dois conjuntos sobrepostos. Para que se tenha uma consciência clara das coisas, nós precisamos concentrar nossa atenção, prestar mais atenção no que está se passando. Damasio, o autor Damasio,
um neurocientista bem importante do nosso tempo, ele diz assim, que consciência e emoção são inseparáveis. Não tem como separar consciência e emoção. E aqui colocamos, nós criamos e nos identificamos com aglomerados de conceitos e crenças emocionais. Todos nós fazemos isso. Que ficam relativamente mergulhados no nosso inconsciente. Algumas são mais ou menos conscientes, outras não são. E essas imagens, elas passam a reger e criar nosso mundo, tanto interno quanto externo. E quem somos nós? Te pergunto. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. A resposta pode variar, conforme o nosso momento, conforme o nosso estado evolutivo, mas quem somos nós? À medida que a gente vai avançando nessa compreensão, nós vamos nos dando conta, e aí um pensamento de Emmanuel, que está ali no nosso capítulo 15, que nos ajuda a perceber isso. Que tudo está interligado. Emmanuel afirma, todas as obras humanas, eu não disse algumas, todas, constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal, o bem, o feio, o belo, vieram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. A vida não para, está sempre em movimento, o tempo todo está em movimento. Tudo se movimenta. E nós colocamos aqui, em tudo que existe, qualquer coisa, tem ilusão e tem realidade. Tudo que percebemos pode ser visto como realidade ou ilusão, dependendo do ponto de vista. Aquilo que tu jura que é, pode não ser. Pode ser simplesmente fruto da tua interpretação. Dê a teu favor o benefício da dúvida. Daí alguns vão pensar, mas esse pessoal da psicologia, da psiquiatria, que tanta atenção depois, não volta a Kardec. Kardec dizia, quando falando de legitimidade e das comunicações mediúnicas dos médios, de que era preferível que a gente rejeitasse 9 verdades do que aceitar uma mentira. Já leram isso, não é? Te dá o benefício da dúvida. Não acredita demais no que tu está sentindo, pensando. Se tu acreditar demais, tu te torna refém desse automatismo que tu mesmo gera. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Dom Miguel Ruiz, é um médium mexicano, e não dá nem a perguntar para ele que a gente não precisa para ser feliz. E ele disse assim, ele faz vários, escreve livros e faz vários trabalhos para ajudar os indivíduos a se desenvolver. Ele disse assim, primeira coisa, escuta o que eu estou te dizendo, mas não acredita. Escuta, se disser bem, você viu. Não se viu, deixa passar. Segunda coisa, escuta o que os outros estão te dizendo, mas não acredita. Se servir, pega. Se não servir, deixa passar. E a terceira é mais difícil. Escuta o que a tua mente está te dizendo, mas não acredita. A mente mente. A única parte do teu ser que não mente é o teu corpo. Ele mostra o que é. A mente da gente está sempre nos enganando, nos iludindo, não porque a mente seja má, porque a percepção é extremamente instável e dominada pelos conteúdos que a já recebe sobre de nós. Então é isso que nós tentamos dizer aqui. E a força de uma percepção, seja ela qual for, intensidade, frequência e duração, posso de novo, define o nível de realidade daquilo. Quanto mais seja. Quanto mais eu fico alimentando com o combustível da atenção, depois nós vamos ver uma colocação de André Luiz sobre isso, mais aquilo se torna presente, mais aquilo se torna real. E real ao ponto de interferir neuroquimicamente, de interferir no meu corpo, de construir a realidade concreta das minhas relações. Uma realidade ganha força à medida que ela é sistematicamente ratificada. A gente reforça ela. A forma mais eficaz de acontecer essa ratificação é através de compartilhamento. Então, a minha verdade, se eu conseguir que o outro endosse a minha verdade, ela se torna mais verdade.
Está me entendendo? Então, eu estou agora vendo uma entidade aqui, vocês não estão vendo? Está falando comigo aqui, dando a letrinha toda que eu tenho que dizer. Estão percebendo? Então, olha que beleza. Quanto mais gente percebe, mais real isso é para mim. Então, não estou querendo debochar de ninguém. Eu mesmo vejo espíritos desde criança. Só que às vezes nós nos apegamos a fatores para nos auto-justificar, para nos auto-referenciar, para nos tornarmos importantes. E não precisa ser uma entidade, pode ser qualquer coisa que a gente fica batendo, querendo que os outros aceitem, acreditem, façam igual que a gente faça. Se não for do meu jeito, está errado. Não é verdade? Tem muita gente assim. Não é do meu jeito, é errado. Dá briga. Eu tive um paciente uma vez, e eu me surpreendi, porque eu não sabia que tinha lá para botar um papel higiênico, que a mulher brigou com ele porque ele botou o papel higiênico no roubo, o papel higiênico estava errado. E aí eu fiquei, mas tem lá certo botar o papel higiênico? Ele disse que tem. Que a mulher brigou com ele porque ele botou o papel errado. Como o papel higiênico saindo pela parede ou saindo pela frente, então, e tem um jeito certo. E aí a gente fala isso em casa, a minha esposa e minha filha dizendo, pai, tu não sabe que tem um jeito certo para a gente. Só não me avisaram, eu não sabia, você não sabia. Ele é a filha, sabe? Então, nós podemos chamar de ilusão aquilo que tem pouca referência na realidade compartilhada pela maioria. Aí a gente chama de ilusão. Entenderam, gente, que a gente está colocando? A capacidade perceptiva do ser humano é a coisa mais preciosa que existe. Se me perguntarem qual é a pior doença para se ter, uma doença mental. Eu prefiro ter um câncer do que ter uma distorção perceptiva significativa. E aqui, agora, a gente também, aí eu não estou aqui querendo endossar preconceitos em relação à doença mental. Porque, na verdade, todos nós somos mais ou menos malucos. Varia o grau, mais ou menos. A gente está aqui para se curar, para dar a sua maluquice. Por isso que a gente reencarnou. E a doutrina espírita é uma bênção, porque nos esclarece, nos ajuda a entender que nós somos plausíveis de cura. Nós podemos nos curar. Como? Avançando em consciência e amor. Aqui, uma colocação dele que eu achei interessante. A imaginação faz a mediação entre o vivido e o pensado, entre o objeto e a representação. Assim, a imaginação alarga o campo do real percebido, preenchendo de outros sentidos. São dois autores que trabalham com a pedagogia, mas que serve para a gente entender. Olhem lá para essa tela, enquanto eu vou lendo aqui. E o Pedro já tinha colocado uma imagem antes. Alguém está vendo algo se mexer aqui? Não? A imaginação é um dos dons mais importantes que nós possuímos, gente. É um dom maravilhoso. A imaginação é mais forte do que a realidade. A imaginação cria a realidade. E eu não estou inventando isso. Existem hoje aparelhagens capazes de provar, e já foi comprovado, que o cérebro não faz nenhuma diferença entre o que tu está enxergando nisso que a gente chama de realidade objetiva e que tu está imaginando com firmeza dentro de ti. Se tu imagina com firmeza, ativa exatamente as mesmas ondas do teu cérebro, medido em PET-scan, que é uma máquina que mede o funcionamento do cérebro. Então, tu imagina, tu está ligando. E a imaginação, presta atenção, aqui lá não está se mexendo, esse se mexe aqui. Essas linhas aqui, como é que são, gente? Como é que estão as linhas aí? Ao outro mexendo, esse está parado. Está parado. As linhas estão retas, estão tortas? Estão retas. Alguns acham que estão tortas, outros acham que estão retas. Estão retas. Tem certeza? Está vendo aí? Dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho certeza. Ele acha que está reto, alguém acha que está torta? Eles acham que não tem direito, parece que está torta, não parece? Gente,
Então, meus amigos políticos não vão cair na cadeira. E eu vou dizer para vocês, não tem cadeira nenhuma aí. É só ilusão. Tem um campo eletromagnético, que é o que a ciência física hoje nos mostra, no qual nós estamos referenciando os anos da nossa interpretação do nosso cérebro como uma cadeira, como parede, como qualquer outra coisa. A limitação de compreensão e percepção humana é imensa. Nós temos uma faixa assim, que a gente capta e interpreta, mas um monte de outra coisa está acontecendo, um monte de outras realidades possíveis existem aí que a gente não está vendo. E que a ciência, considerada a mãe das ciências, que é a física, já mostra isso há quase um século. Já evidenciou isso claramente há quase um século. Parece que está se mexendo. Deve estar se mexendo comigo. Quem disse que não pode falar? Nas áreas experimentais que acontece. Lá em cima. Onde podemos trabalhar? Vai chegar um momento que nós faremos, como disse o Cristo, muito mais do que ele fez. Certa feita, contado na minha roda, acordaram os discípulos, eles estavam no barco, no mar da Galileia, e viram Jesus caminhando sobre as águas. E eles ficaram, o mestre lá está caminhando. E o Pedro lá, muito eufórico, foi, disse, mestre, eu quero também caminhar. E Jesus vem, e ele foi, um passo, dois, não acredito. E afundou. Quando nós realmente acreditarmos internamente na atividade que nós somos, nós vamos ter um domínio da matéria, como teve Cristo. Só que onde está essa atividade se tu identificar como é no corpo? Tu não és o corpo, meu amigo e minha amiga. Tu estás no corpo. Tu é muito mais que isso. Tu não morre. É eterno. Mas entrar isso dentro de nós é difícil. No conceito intelectual é fácil. Esse aqui eu falei para vocês, o cérebro não faz distinção, mas não falei essa parte de baixo. Eu fiquei abismado quando tomei contato com isso. Faz muito tempo. Estudos de neurociência sobre visão humana trouxeram um dado impressionante de que 90% do que a gente acha que está vendo no ambiente é fruto de imaginação e memória. 10% se falta em dados objetivos. Vai, difícil acreditar, né? Mas é. O ser humano, ele é muito mais imaginativo e capaz de gerar coisas do que ele acredita. Alguns ramos da medicina, especialmente da psicossomática, mostram como está interagindo mente e corpo o tempo inteiro. E nós modulamos padrões de pensamentos e crenças emocionais que estão intimamente relacionados à comunicação neuroquímica. E produz tudo. Se eu penso, vamos comigo agora, que eu sou burro, feio, pobre, ninguém gosta de mim, que estado emocional eu estou evocando? Alegria? Felicidade? Que bom, sou muito burro, feio, pobre, ninguém gosta de mim. É o fim da análise. O pensamento evoca a emoção. E a emoção recria o pensamento. Assim a gente fala um ciclo vicioso. Conforme eu direciono meu pensamento de um lado para o outro, eu vou evocar um estado emocional compatível. Faz sentido? Se eu olho para mim e estou identificado com o corpo e já tenho 70 anos, o que me resta? Mais alguns anos? Se a minha identidade, ele falou que é a questão da identidade, porque ele estava chamando de território. Quem eu sou? Se eu sou o corpo, se eu sou o doutor, se eu sou a mãe, se eu sou o pai, está lá.
o estás. Pode ser o dirigente, o presidente, não sei o quê, estás momentaneamente nessa função. Mas tu não é isso. O que tu é realmente é mais profundo, eterno e muito mais divino. Conectar com essa essência é o grande desafio da gente. Então, nossas células se alimentam de emoções. Nós nos viciamos nas nossas emoções. Viciamos mesmo. E tem autores que trabalham bem isso. Uma autora que eu gosto muito é a Clarice Pert, que tem um livro maravilhoso de uma série. Ela recebeu prêmios, é uma neurocientista bem interessante. Ela escreve corpo, mente e espírito. Faz essa conexão. Uma mulher muito teórica, então ela contratou uma jornalista para escrever o livro a partir das pesquisas dela. Tudo. Eu estou tão desanimado. Esse desânimo já é um vício de ficar desanimado. Porque eu estou tão focado em problemas. Nós vivemos a cultura da dificuldade. Estou tão focado no que falta que eu vou evocar aquele mesmo estado sempre. E nós passamos a atrair eventos para justificar o autoabandono, justificar a tristeza, justificar a miséria. Tudo a gente justifica. A gente sabota, sem perceber, inconscientemente, as nossas melhores possibilidades, muitas vezes. Pergunta por enquanto? Não? Livro dos Espíritos, questão 89A. E aqui está só a resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Pois é a alma que pensa. O pensamento é a flor da alma. Se meu pensamento se coloca em determinada situação, eu crio essa realidade para mim. Em todos os níveis. Alguns vão pensar assim, mas a minha vida é tão difícil, eu tenho tantos problemas, como é que eu vou me situar de uma outra forma? O desafio é esse, não se prender nas circunstâncias. As circunstâncias não são nada, a não ser um estímulo para que tu modifique. Jerônimo Mendonça, alguém conheceu? É um médico que estourou no Brasil, que se tornou bem conhecido na década de 80, especialmente. Um médico mineiro. Ele nasceu com uma doença degenerativa e ao final da infância dele, ele já estava numa cadeira de rodas. No final da adolescência, ele só andava de maca, porque ele só conseguia mexer a cabeça. E já logo em seguida ficou cego. Ele resolveu, ele tinha um vozeirão, gostava de cantar, resolveu gravar aqueles não é CD, aqueles long play, né? Com ministros, de louvor a Deus, e vender aquilo aqui para um mundo online, para crianças abandonadas lá em Minas, e sair fazer palestra para angariar fundos, conseguir um monte de gente para ajudar. E foi fazendo esse trabalho, que ele pensou, bom, tem que fazer alguma coisa para a minha vida valer a pena. Eu estou aqui fazendo o quê? Só sofrendo? Não dá. E aí ele foi fazendo isso. Certa feita, ele foi falar com o Chico, e ele começou a ter falências progressivas. Tinha de vez em quando alguns ataques cardíacos. Foi falar com o Chico, estava na fila do abacateiro, tinha muita gente que estava esperando o dia quente, e teve um ataque cardíaco na fila do abacateiro. Dizem, eu nunca tive ataque cardíaco, não experimentei isso, mas que é uma dor muito forte, como se estivesse rasgando o peito. Ele teve um ataque cardíaco na fila do abacateiro, cantava diante daquela dor, com tal emoção que comoveu as pessoas que estavam à volta dele. A emoção que ele imprimia no cantar daquele jeito. Levaram ao hospital, socorreram, depois de passar da crise, perguntaram a ele como é que ele conseguia, com tanta dor, cantar com tanta alegria, com tanta emoção, que contagiava a multidão. E ele disse assim, claro, meu amigo, eu sou um ser abençoado, olha a bênção de vida. Eu poderia ter tido um ataque cardíaco em qualquer lugar, mas Deus me abençoou de ter um ataque cardíaco aqui na fila do abacateiro, perto do Chico. Não tinha lugar melhor do que um ataque cardíaco. O ser humano comum ia se lamentar por todas as perdas, por tudo que falta, por tudo não sei o quê. Esse é o nosso trabalho, positivar a nossa visão, olhar o que tem de bom, o que tem de belo na nossa vida, para que é cheio de
enxergar que nós estamos aqui para enaltecer a vida, para divinizar a nossa própria humanidade. A partir do momento que a gente aceita como estamos agora, e trabalhando com amor em cima disso. Não é negar os nossos problemas, mas é acolhê-los. Aqui eu citei a ação e reação da outra vez que eu já tinha falado, nesses estudos das escolas de obsessores, de indicadores, onde tem lá, onde eles conseguem situar com muita clareza os temas básicos da nossa mente, os desejos centrais, e em cima disso se desenvolvem os quadros obsessivos. Pergunta por enquanto? Vamos lá? Nada de pergunta? Isso aqui é só um quadrinho para nos mostrar que está tudo interligado. Pensamento, emoção, reações fisiológicas, comportamento. Uma coisa influi na outra. O que nós temos, e que é a chave de mudança, e é isso que somos chamados com a questão do núcleo espírita, é que o pensamento, nós temos didaticamente, pelo menos dividir o pensamento involuntário como automático e o pensamento voluntário. O pensamento é muito parecido com a respiração. Você não precisa te preocupar, respira de qualquer jeito, não respira. Ninguém está preocupado com a respiração e não está acontecendo. Não é isso? O pensamento é parecido. E aqui também, se tu quiser, tu interfere na respiração. Segura o ar, respira mais fundo, modifica. E se tu modificar a respiração, tu modifica o funcionamento do teu cérebro. O pensamento também é possível interferir no teu pensamento, com o pensamento voluntário. Então aí está a chave da mudança. Consciência do que se está pensando e direcionar o pensamento de uma forma positiva, de uma forma mais favorável. Aqui fiz uma correlação de características que estão relacionadas aos nossos problemas maiores, que é o orgulho e o egoísmo. Então, tem uma série de coisas que estão vinculadas ao orgulho e ao egoísmo: ignorância, ilusão, separatividade, medo, insegurança, ansiedade. Quanto mais egoístas nós somos, mais ansiosos nós ficamos. Por aquela questão que eu coloquei no início, desejo de receber. Aí o Pedro vinha falando disso, a gente sempre quer. A vida não vai agradar o teu ego como tu quer. A vida é como ela é. E a dificuldade de aceitar, muitas vezes nos faz sofrer. Dependência, insensibilidade, perda, vazio, vitimação. Por que a gente sofre? Vou pegar o exemplo do adolescente aqui lá, né? A gente sofre porque a gente tem uma ilusão de que vai perder, ou de que possui. Ninguém possui ninguém. Tu não pode perder uma pessoa, porque tu não tem uma pessoa. Mas ninguém perde o que não tem. Dá para perder o que não tem? Não tem. Mas a gente perde porque a gente tem identificado um cargo, uma posse, um título mundano. Tu não tem. Estás momentaneamente passando. Se está identificado com isso, vai sofrer a perda. E a maioria de nós se identifica massivamente com isso. Se perceber que é transitório, vai aceitar o processo da vida que é transitório. Cobiça, ciúme, inveja, rigidez, autoritarismo, desrespeito, prepotência, maledicência, projeção. Normalmente nós fazemos uma negação, eu não percebo em mim, e eu projeto numa circunstância, numa pessoa, aquilo que em mim não dá para aceitar. Desânimo, depressão, revolta, violência, vingança, julgamento, malícia, isolamento. A doença mental é reflexo do orgulho e do egoísmo. As obsessões também. Quanto mais orgulhosos e egoístas nós somos, mais suscetíveis nós estamos ao adoecimento. E aqui fiz uma relação das características associadas àquilo que nos liberta: amor e utilidade. Então, a fé precisa de humildade, senão não tem fé real. Aceitação é filha direta da humildade. Botei fé de novo, porque a gente precisa de muita fé. Fé precisa se fortalecer. Confiança, simplicidade, não quero repetir. Compreensão, sabedoria, entrega, ânimo. Esse ânimo só vai vir à medida que houver
vem do amor, coragem, otimismo, disposição. Ando sempre para baixo, caído. Por que eu ando assim? Porque eu não estou aceitando. Não estou aceitando a mim, não estou aceitando os outros, não estou aceitando a vida. A gente fica brigando com a vida, brigando com os outros, brigando com a gente, não resolve, isso não vai resolver. O que resolve, e veio explícito na doutrina de Jesus, é o amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Mas o amor é um treino, com qualquer característica, precisa ser treinado para desenvolver. Gratidão, reconhecimento, otimismo, paz, esperança, contentamento, sensibilidade, alegria, perdão, empatia, espontaneidade, pertencimento, ternura, bondade, saúde, paciência, desapego, criatividade, bom humor, fluidez, vida. Tudo está associado ao amor, à humildade, à capacidade que a gente tem de ir mais além, de nos aproximarmos do divino. Pergunta, por enquanto? Não? Sei que a gente cansa um pouco de ficar sentado, ouvindo essas coisas, refletindo, mas é interessante nós percebermos que a chave está na nossa mão. Está na nossa mão. Quanto mais alta a exigência eu tenho, mais chances de frustração eu tenho. Aumento a expectativa, aumento a chance de frustração. Viva o momento. Eu sei que falar é fácil. Difícil a gente conseguir, mas vive o momento. Um dia de cada vez. André Luiz em ação e reação está assim: o pensamento, essa força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz, emitida por nós, volta inevitavelmente a nós, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras. Todo pensamento querido, que naturalmente se nos fixa no espírito quando alimentados pelo combustível do desejo e da atenção. Quer que uma coisa aumente? Deseje mais ela, dê mais atenção a ela, aumenta. Quer ser mais humilde? Deseje mais ser humilde, dê mais atenção a esse exercício, serás mais humilde. Quer ter mais amor? Deseje mais o amor. Muda o olhar, vê o lado bom. Pega lá Jesus de novo, não julgueis. Não fica focando no arqueiro do olho do outro. Procura com amor tirar a trava do teu olho. E assim vai. Presta atenção. Com Jesus de perto, a vida flui. Com Jesus de longe, fica difícil. E aqui não sendo sectaristas, que é só o cristianismo ou qualquer derivação do cristianismo. Não. Estou falando da essência da mensagem cristã, que tem muitas outras tradições, culturas e religiões, mesmo que não sejam teoricamente cristãs. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Cristo. A humildade nos dá a capacidade de aceitar, reconhecer, aprender e evoluir. Ninguém aprende sem humildade. E Chico Xavier, para a gente finalizar, no livro Pensamento e Vida, aquela escadinha lá, ele falando sobre o pensamento, Emmanuel falando sobre o pensamento, diz assim: utilizando-nos conscientemente, de novo consciência, de semelhante energia do pensamento, é-nos possível suprimir longas curvas do caminho da evolução. E ele sugere, maravilhosamente, procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a vida cotidiana. Procuremos a boa parte. Estamos muito acostumados a procurar o lado que não serve. Vamos procurar o lado bom. Sempre tem. E isso nos dá a conquista daquilo que a gente mais deseja, que é a nossa felicidade interna.
Perguntas antes da gente encerrar? Não? Então, meus queridos, vamos passar aos competentes orientadores. Nós queremos agradecer a paciência, a atenção, a energia que nos permitiu, juntamente com a espiritualidade que se encontra, criar esse campo de reflexão e atualizar para nós. Muita paz, muita luz e muita força.